todo mundo e sejam bem-vindos ao terceiro dia da Computing Together, que é a 10ª semana da computação da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Antes de começarmos, eu gostaria de lembrar a todos para não esquecer de curtir e compartilhar a gente nas redes sociais e avisa lá na sua comunidade que a live está rolando, que é agora, manda o link, ajuda a fazer o merchan do nosso pequeno evento. Hoje nós temos 4 atividades planejadas, as lives já estão rolando, então se quiser, pode compartilhar na Twitch, vai compartilhar no YouTube, faça lá toda a divulgação para que a gente possa ter um engajamento que a gente está tendo durante esses últimos dias aí. E hoje, para começar os trabalhos, a gente vai ter uma palestra com o Miguel Brito. Ele é engenheiro de software na Page AI, ele também é ex-aluno e atualmente está baseado em Londres também, né? Então, que horas são aí? São 5 horas agora, não tem mais horário de verão, horário de verão acabou semana passada, então... Oh, maravilha! Diferença é pouco. Tá cedo ainda, né? Tá cedo ainda. Bom, e o Miguel vai falar com a gente sobre performance em Python, né? E, bom, eu sei que o material é muito longo, já adianto que eu tenho N perguntas com relação ao mercado de trabalho pós-Brexit aí no Reino Unido, mas eu vou deixar essas coisas para falar no final e eu vou passar a bola para você. É isso aí, vamos lá, vamos começar. Obrigado aí. Obrigado aí, Leandro. É um prazer estar falando aqui nessa sim. Eu sou da primeira turma de ciência de computação, então eu lembro até hoje quando eu fui organizar a CECIM de 2010, nossa, muito tempo atrás. E, enfim, é um prazer estar de volta. Já palestrei uma vez, acho que em 2016, não lembro mais. E essa é uma palestra que eu gosto bastante, assim, eu nunca fui de palestrar, então essa palestra meio que abriu as portas, e foi justamente esse ano, eu dei essa palestra para Python Brasil, mês passado, e é um tema que eu me interesso bastante, tenho me interessado bastante, e espero que seja útil. O nome dela, né, vocês estão vendo aí na tela, Benchmark de Aplicações de Python, mas eu diria que pelo menos metade dessa palestra ela é totalmente teórica e ela aplica para qualquer linguagem, independente se você trabalha com Node, Java, Go, que seja. E a segunda parte é a parte mais prática, que eu vou falar mais da ferramenta em si. Então, que a gente vai ver? Então, eu dividi essa palestra. Primeiro eu vou falar sobre o que é, né, um benchmark, dar uma definição um pouco mais formal. O benchmark é medir, né, o desempenho de um programa. Então, por que a gente deve medir, né? Por que se mede um programa, o desempenho? Quais são as características de um bom benchmark, né? Vocês vão ver que tem uma certa, quase aqui uma receitinha de bolo, assim, que se você seguir, você está num bom caminho, assim, está fazendo uma coisa certa. Os tipos de benchmarks mais comuns, as ferramentas Python e a PyPerf, que é a ferramenta em si, que eu vou focar mais nessa palestra. Um pouco sobre mim, o Leandro já falou, me formei na Rural, sou da primeira turma e hoje eu trabalho aqui em Londres, na Page AI. Page é uma empresa americana que desenvolve soluções baseadas em inteligência artificial para detecção de câncer. É a primeira empresa no mundo a conseguir uma aprovação do FDA, que é o órgão, a Agência Americana de Saúde, para usar AI na detecção de câncer. Então, a gente é pioneiro aí. E eu já programo em Python há mais ou menos 7 anos, fiz mestrado na PUC depois que eu me formei. Eu tenho um blog também, onde eu falo sobre boas práticas de software, mais voltada para Python mesmo. E, ocasionalmente, eu contribuo com a linguagem, né, com bug fixes,
mexendo na documentação, melhorando a documentação, propondo melhorias para a linguagem. E foi mais ou menos aí nesse caminho que eu acabei descobrindo, aprendendo mais sobre benchmarks. Então, esse slide está um pouco desatualizado, mas o que é um benchmark? Eu peguei uma definição da Wikipedia. A Wikipedia não é a melhor fonte, os professores vão falar isso, mas tem uma definição interessante lá. E segundo a Wikipedia, um benchmark de software é o ato de executar um programa de computador ou um conjunto de programas ou certas operações com o objetivo de medir o desempenho relativo a um objeto, em geral por meio de execução sucessiva de testes. Então, quando eu falo de executar um programa de computador ou conjunto de programas, um programa em si pode ser um script, né? Por exemplo, que você quer medir um script, ou um conjunto de programas, então pode ser você quer medir um sistema, né? Como um programa está, como por exemplo um script está integrado com outros scripts, ou você pode medir determinadas operações específicas, ou seja, você tem um programa, mas dentro desse programa você está interessado em medir uma porção dele. Então, por exemplo, pode ser uma função ou uma ou duas funções, um determinado trecho desse programa. E com o objetivo de medir o desempenho relativo, significa basicamente que eu quero comparar. Eu quero medir, mas eu quero medir para comparar com alguma coisa. Por meio de execução sucessiva de testes, significa que, em geral, você vai executar isso várias vezes e ter vários números para poder basear sua tomada de decisão. Então, por que se faz um benchmark? Primeiro, né, comparar o desempenho de um mesmo programa. Então, eu posso querer comparar ele em hardwares diferentes. Então, eu quero comparar, por exemplo, o desempenho. Vamos supor que eu tenho um programa rodando numa certa instância na nuvem, sei lá, na AWS, Google Cloud. E aí eu quero saber se migrando de instância para uma instância talvez mais cara ou mais barata, qual o impacto que vai ter no desempenho do programa. Eu posso querer testar diferentes interpretadores, então isso aqui é bem comum, pelo menos no Python. Então cada release do Python, em geral, melhora o desempenho de certas tarefas, mas outras acabam piorando. Então você quer saber se atualizar para uma versão mais nova pode ter um impacto no seu programa. Você pode querer também testar diferentes configurações dentro desse programa. Como eu já falei, comparar trechos dele, em geral funções, ou entender o desempenho por completo de um sistema, né? Como que ele está integrado com os sistemas. E acho que talvez o principal aqui item, que é produzir evidências de que certas alterações são boas ou não. Então é muito comum a gente alterar algo assim, vou mudar isso aqui, ou não vou refatorar, e não sabe qual vai ser o impacto, né, que aquilo vai ter. Ou então a gente muda porque intuitivamente aquilo parece bom, mas na verdade aquilo tem um impacto negativo na performance. Outra coisa, por exemplo, outro benefício você pode usar isso como essa evidência para realmente convencer alguém, por exemplo, seu chefe. Vamos supor que você fez uma comparação entre duas instâncias lá na nuvem. A instância que você quer mudar é um pouco mais cara, mas ela te dá um desempenho muito, muito melhor, que vale a pena pagar aquele preço. Mas se você não tem números para mostrar isso para o seu superior, fica difícil, né, convencer essa pessoa. Então, que tipo de benchmarks existem? Assim, gente, em geral, se mede a CPU, né? E aqui, a CPU ela tem algumas medidas no sentido de você pode querer medir o desempenho de um programa enquanto ele está sendo processado na CPU, enquanto ele está lá, né, na CPU, ou você pode medir o tempo que chama wall time, o tempo de parede, né, que é o tempo que o programa executa
incluindo troca de contexto, né? E existe tipo de memória, que você, nesse caso, você quer comparar o quanto um programa pode consumir de memória, e I/O, que eu vou comparar o tempo de... Eu posso querer comparar o tempo de execução de uma operação de entrada e saída. Eu posso querer comparar IOPS, né, que é a quantidade de operações I/O por segundo. E o foco dessa palestra vai ser CPU e um pouco de I/O quando se trata de tempo. Então, tudo que você quer medir de tempo, essa palestra vai te dar uma visão geral. Então, sobre as características de um bom benchmark, primeira coisa, eu diria que é a comparabilidade. Então, um bom benchmark ele é comparável. O que isso quer dizer? Quer dizer que não faz sentido, por exemplo, você querer comparar a execução de um programa, por exemplo, usando Python 3.6 localmente no seu computador, com Python 3.8 na nuvem. São coisas completamente diferentes. Não só a questão de serem interpretadores diferentes, tem a questão do hardware, né? São hardwares diferentes. Outra característica é informação sobre hardware. Então, onde foi executado? Então, eu lembro que acho que bem lá no início, quando eu comecei a programar, eu usava o Windows, usava o Linux, e aí eu tentava ia medir um programinha que eu tinha, e aí eu media no Windows, e eu media no Linux, e às vezes comparava os dois, o que faz toda a diferença, porque são sistemas operacionais diferentes, têm características diferentes. Então, isso também aplica principalmente por hardware. Quando você executa algo no seu laptop e compara com o desktop, não faz sentido nenhum. Então, e é necessário definir uma métrica. Então, por exemplo, no caso de consumo de memória RAM, faz sentido a gente medir, por exemplo, em megabytes. Então, eu quero saber quanto o meu programa consome em megabytes ou gigabytes. Se for o CPU, eu posso querer novamente medir o tempo de execução, né, ou na CPU em si, ou o tempo de parede, etc. Se for I/O, mesma coisa. Posso querer medir as operações de entrada e saída. E por último, eu diria que um bom benchmark ele tem informações sobre o desvio padrão. O desvio padrão meio que assusta um pouco. Para quem já viu estatística vai entender o que eu estou falando, mas para quem não viu, o desvio padrão ele dá, grosso modo, uma noção de variabilidade dos dados, quão distante os dados de uma distribuição estão da média. No caso de um benchmark, ele dá indícios de desestabilização no sistema operacional. Por exemplo, algumas configurações no sistema operacional não estão favorecendo a captura de confiável de dados de desempenho do seu programa, por exemplo. Então, um desvio padrão ele é importante porque um desvio padrão alto, né? Vocês vão ver mais lá na frente, eu tenho um exemplo mais claro, mas ele vai indicar que a média não serve, por exemplo, para resumir, por exemplo, o resultado de um benchmark. Já um desvio padrão baixo indica o oposto. Significa que os dados estão bem próximos uns dos outros, a média está bem próxima e muito provavelmente não tem nada ali no sistema operacional que esteja influenciando negativamente o benchmark. Então, falando um pouco sobre as ferramentas em Python agora, talvez esse seja o método mais usado de medição de tempo. Praticamente toda a linguagem de programação ela tem um time, uma função time que registra o tempo atual. E você pode pegar o tempo, por exemplo, depois de executar uma sequência de comandos e calcular o tempo total, né, fazendo um delta aí.
tempo final menos tempo inicial. Então, a função time ela é bem comum. Você vai no Stack Overflow, sei lá, como medir o desempenho de uma função em Python. Aí vai o primeiro resultado do Stack Overflow é alguém mostrando como usar o time para fazer essa medição. Então, nesse exemplo aqui, por exemplo, eu calculei o tempo que você adiciona chaves nesse dicionário e printa ele na tela. Outra ferramenta bem comum, principalmente para quem trabalha com data science, machine learning, essa que chama de Magic, acho que é Magic Function, ou Magic Command, eu não lembro agora. É alguma coisa mágica, que é um comando que você inicia com esse símbolo de porcentagem e ele executa alguma tarefa ali, né? Isso está presente no IPython ou no Jupyter Notebook. Nesse caso do print aqui eu estou mostrando o IPython. E aqui eu estou medindo essa linha de código aí, né? Estou pegando um caractere, né, que é o hífen, e estou concatenando várias strings separadas por if. E o quanto tempo isso leva. A terceira alternativa, que é o foco da palestra, é o PyPerf, que é uma alternativa ao Time-It. Essa ferramenta ela foi criada pelo um dos core developers do Python, e vocês vão entender o porquê mais lá na frente, mas é a terceira alternativa e que pouca gente conhece, então esse é mais um dos motivos pelo qual eu propus essa palestra. Então, vamos lá. O que tem de errado com o Time-It da biblioteca para DOM? Então, vamos olhar. Assim, eu acredito que nem todos vocês vão conhecer Python, tudo bem, não tem problema, mas se você olhar para essas duas linhas aí, o que parece errado, assim? O que está estranho aí? Lembra das coisas que eu falei lá no início da palestra, do que caracteriza um bom benchmark. Então, se a gente olhar bem de perto, ele exibe o valor mínimo do benchmark. Então, se a gente vê que ele diz, executou 10.000 loops, e o melhor de 5, ele pegou 5 ali, desses 5 ele pegou o melhor, e disse que foi 30.2 microsegundos. Isso dá uma falsa impressão de desempenho, porque ele pegou o melhor dos 5, porque é bem enganoso, né? Porque vai ficar mais claro lá na frente, mas imagina que você tem, sei lá, vamos supor que os outros resultados sejam 100, 101, 102. O 30 é o melhor, mas o 30 não diz nada. Ele é enganoso. Outra coisa de errado que tem aí é que não tem noção do desvio padrão. Então, eu não faço ideia se o meu sistema teve alguma influência negativa nessa medida ou não. Não tem ideia nenhuma. A terceiro problema com isso aí, que não é óbvio, é mais de um detalhe de implementação, você tem que olhar o código do Time-It mesmo para entender, é que ele desabilita o coletor de lixo do Python. Então, para quem não conhece o coletor de lixo é uma funcionalidade de algumas linguagens de programação que não fazem, que não tem o gerenciamento de memória manual. Então, provavelmente a maioria de vocês já conhece Java, né? Então, ou pode e conhecer, por exemplo, C, tudo que você aloca você tem que desalocar. Não tem nada automático. Já no Java e no Python, quando você cria um objeto e você não usa mais, a própria linguagem se carrega de limpar isso da memória. E existem linguagens híbridas que tem garbage collector ou não, tem, por exemplo, o Rust, que já usa um tipo de gerenciamento de memória um pouco mais diferente, que é baseado em escopo. Mas no caso do Python, e Go e Java, o garbage collector ele tem uma influência
negativa no sistema como um todo. Então pensa nele como um loop infinito que está lá varrendo a memória, né? A grosso modo, tá? Não é exatamente assim. Cada linguagem tem um algoritmo diferente. O algoritmo do Python é diferente do Java. Mas imagina que tem esse algoritmo, ele tem que olhar a memória de vez em quando. Ele tem que olhar as referências, ver se existem, se o programa está alocando dados na memória que são inalcançáveis, não tem mais nenhuma referência dentro daquele programa e não vão ser usados mais. Nesse caso, ele vai limpar. Só que isso tem um problema conhecido como DC pause, que é a pausa causada pelo pausa para coleta de lixo. Em sistemas onde a latência, onde o tempo de resposta é importante, isso faz toda a diferença. Por exemplo, no Instagram, eu sei que eles desenvolveram o sistema inicialmente em Python, até hoje é em Python, e eles desabilitaram o Garbage Collect porque ele influenciava negativamente na latência. Só que no mundo real, quase ninguém desabilita isso. E quando você faz um benchmark onde você desabilita um coletor de lixo, sendo que em produção o seu programa não vai desabilitar, você está introduzindo aí uma interferência negativa, ou seja, seu benchmark não está sendo mais condizente com a realidade. Então, o exemplo que eu queria dar é esse aqui. Imagina, lá a gente viu aquele The Best of 5. Então aqui eu tenho, vamos supor, 5 execuções diferentes. Qual é o melhor daí? O melhor é um segundo. Só que o segundo é o menor número de todos. E ele é totalmente diferente dos outros. Então se a gente for tirar a média, por exemplo, a média é 10.4. E o desvio padrão é 6. Ou seja, eu tenho o número máximo aí, por exemplo, é o 20. Então o 20 para o 1 é uma distância enorme. E do 20 para o 10, que é a média, 10.4, também é uma distância considerável. Então o desvio padrão ele dá, ou seja, se isso fosse um benchmark, isso daria um indício de que o sistema operacional tem algumas configurações lá que está causando instabilidade no seu teste. Agora, um outro exemplo aqui, vamos imaginar que seja um sistema estável. A gente vê que o mínimo é 8, a média é 10.8 e o desvio padrão é 1.7, ou seja, os valores, se a gente comparar com a média, estão muito próximos da média. Então, ou seja, está tendo pouca variação aí. Ou seja, o sistema muito provavelmente está estável. A gente viu o time it sendo executado a partir do Python. Isso é um módulo do Python, então quando eu passo "-m", eu estou chamando diretamente esse módulo. Só que o time it do Jupyter e do IPython, que é o que o pessoal de Data Science Machine Learning conhece melhor, ele é um pouco diferente. Ele não dá mais um valor mínimo, ele é alterado. Se você olhar o código-fonte dessa função mágica, você vai ver que ela usa o time it, mas ela provê outras funcionalidades, que é justamente essa. É de dar o valor mínimo, de dar o valor de desvio padrão, porém tem um problema também que inviabiliza isso para um benchmark sério, que é desabilitar o coletor de lixo. Então, essa função do IPython também desabilita o coletor de lixo, e o que isso vai fazer diferença no seu benchmark. Então, passando para a parte um pouco mais prática, falar da ferramenta em si, o que é esse PyPerf? O PyPerf, traduzindo, uma tradução livre minha, ele é uma ferramenta, um conjunto de ferramentas, vocês vão ver o porquê, para executar, escrita, execução e análise de benchmarks. Eu falei lá nisso que de vez em quando eu costumo contribuir com Python, e o PyPerf é a ferramenta, vamos dizer assim, oficial que o pessoal do Python usa para medir desempenho de qualquer coisa que você adiciona, né? O Python é um projeto open source, então você pode ir lá e contribuir, você pode desenvolver alguma coisa, uma funcionalidade nova e propor.
Mas dependendo do que você propõe, do que você faz, você tem que provar, né? Mostrar para eles que sua contribuição não vai ter impacto negativo. E eu descobri o PyPerf nessa brincadeira. Eu propus uma melhoria de mensagem de erros, né? Para deixar as mensagens de erro mais informativas. Só que eu acabei mexendo numa parte do Python que era bem legada, assim, vem lá do Python 1, que era uma otimização que eu não fazia ideia, assim. E aí a minha alteração parecia muito boba, assim, era uma linha de código, mas que quando eu fiz o benchmark eu vi que piorava, sei lá, 2 vezes pior, o que acabou deixando, inviabilizando essa contribuição. E a gente pode instalar ele via pip, que é o gerenciador de pacotes do Python 1.2, né? Quais são as vantagens? A vantagem principal é que ele tem uma saída muito parecida com a do Timeit do Python. Inclusive, ele disponibiliza um comando PyPerf Timeit, que é basicamente a mesma coisa. Exibe a média de desvio padrão, com exceção de que ele não desabilita o coletor de lixo. A outra funcionalidade muito boa é questão dele detectar instabilidade no sistema. Então, esse aqui é um exemplo. Eu executei esse benchmark aqui, e ele diz que o resultado do benchmark não está estável e que o valor máximo é 6.02 microsegundo, que é 39% maior do que a média. Então, esse valor está muito distante da média, o que indica, né, que tem instabilidade ali. Outra vantagem é esse comando stats, que é bem interessante, que ele dá o total de tempo que o benchmark foi executado, a hora que ele começou, qual foi o valor mínimo, qual foi o valor máximo, se ele executou ou não calibração, se ele executou que eles chamam de warm-up, que é quando a primeira execução, geralmente o sistema está frio, né, vamos dizer assim. Então, idealmente você descarta esse valor. E ele dá aqui o mínimo, a média, o desvio padrão, o valor máximo, uma distribuiçãozinha, né? E as informações de percentis, né? Então, ou seja, é uma informação bem detalhada sobre o benchmark. E a quantidade de outliers, a última linha ele dá a quantidade de outliers, que são valores que estão fora da curva, né? Vamos dizer assim. Ele também, outra vantagem que ele é capaz de prover, não só dizer que o sistema está estável, mas prover estabilização do sistema. No caso aqui, ele foi projetado para ser executado no Linux, então existem certas configurações do Linux que ele meio que mexe, então você tem que usar o superuser para fazer esse tune. Ele executa os benchmarks em vários processos diferentes, o que acaba tornando o benchmark mais rápido. Ele ignora o primeiro valor obtido, ou seja, o sistema está frio, né? Então, quando você executa várias vezes o benchmark, a chance é grande de que o primeiro resultado vai ser um resultado meio que fora da curva. E ele tem uma funcionalidade que fica fácil você comparar vários benchmarks. Então, por exemplo, aqui eu tenho esse exemplo do Compare To, que aqui eu executei um benchmark no Python 3.6 e no 3.8. Como eu falei lá na frente, às vezes a gente faz um upgrade de uma versão e essa versão pode ter efeito negativo. Nesse caso aqui, no código que eu testei, o Python 3.8 foi, por exemplo, 1.11 vezes mais rápido do que o Python 3.6. E esse comando ele tem
outras funcionalidades que é de tabela. Então ele te dá um Markdown, uma tabela em Markdown bem legal, que é algo que você não precisa implementar na mão, por exemplo, né? Então uma das coisas que é chato, por exemplo, quando eu faço benchmark, principalmente em outras linguagens, é você coletar os resultados e botar ele de forma, né, fácil, que seja fácil de comparar. Então aqui ele já provê isso. Então, quando você executa um benchmark, você pode tem a opção de salvar o resultado no arquivo JSON. E aqui eu executei o 3.6, 3.7, 3.8. Um código que calcula multiplicação de listas, por exemplo. Então, por exemplo, no Python 3.7, ele é mais lento. Por exemplo, o terceiro resultado ali, multiplicar uma lista de 3 elementos por 1000, é mais lento no Python 3.7. Mas no Python 3.8 ele é mais rápido. Isso é bem legal. Por exemplo, no 3.8 não teve mudança significativa do 3.6 para 3.8. Então, isso é bom. Outra funcionalidade legal, que é esse de metadata, que ele vai te dar, então, lá na frente, na parte teórica que eu falei da característica de um bom benchmark, é a informação de hardware. Então, ele coleta o máximo de informação de hardware possível e te disponibiliza, né, pela linha de comando, que é bem legal. Por exemplo, eu posso saber, eu executei esse benchmark numa CPU com 8 cores, Intel Core i5, usei essa versão do PyPerf naquele 4.5 do kernel do Linux. Que tipo de timer que eu usei? Usei o getTime, usando monotônico. E a unidade, né, você lembra que eu falei de métrica? A unidade aqui no caso foi segundos, então eu medi os segundos. Além dessas funcionalidades de linha de comando, o PyPerf ele tem um API que você pode chamar direto no código. Então ele tem um objeto lá chamado runner, que você pode chamar o timeIt desse runner. E aí você passa uma descrição, o statement que você quer, né, o trecho de código que você quer medir, e um setup, que é, por exemplo, você quer medir aquele statement lá, mas você tem que definir primeiro uma função, né, que você quer passar como key, e definir o input. Então o setup ele provê isso. Então aqui eu estou chamando direto de um código Python. Então basicamente é só executar, né? Vamos supor que você salve esse arquivo como teste.py, e quando você executa ele já te dá o resultadinho lá, como se fosse na linha de comando. Um outro método da API é esse benchfunc, que é, como o nome diz, né, medir o tempo de execução de uma determinada função. No caso, eu criei essa função que eu chamei mySlowFunction, e aí eu quero medir ela, e eu, novamente, para executar, eu executo dessa mesma maneira. E a terceira função, que é bem legal, que é essa benchTimeFunc, que é justamente medir o tempo. Eu vou medir o tempo de execução da função, mas essa função ela vai receber como parâmetro a quantidade de loops, quantas vezes eu vou executar, mais um determinado input. No caso, eu botei myDict, que é o dicionário que eu crio antes de medir o desempenho. Então aqui, aí já é um pouco mais low level, né? Eu estou iterando nos loops e estou fazendo, executando as operações. E aí eu calculo, no final estou calculando esse delta, né? Que é a diferença do tempo final para o tempo inicial. Então esse, por exemplo, foi um código muito parecido com o que eu usei, né, naquele merge request que eu fiz lá para o Python, que eu medi, que eu vi que não estava bom. Então é isso. Foi uma palestra rápida, uma palestra de 30 minutos mais ou menos. Então, resumindo tudo que eu falei, um bom benchmark é um benchmark comparável, né? Eu quero executar no mesmo hardware, no mesmo sistema, usando a mesma métrica. Idealmente só quero isolar uma variável. No caso, eu posso, por exemplo, executar, se eu quero comparar
diferentes versões da linguagem de programação, a única coisa que eu vou isolar vai ser a linguagem de programação. Se eu quero comparar o resultado em diferentes hardware, a única coisa que eu vou isolar vai ser o hardware. Vou ter que manter tudo o resto igual. Possui uma métrica clara, né? Se for CPU, provavelmente vai ser segundos, milissegundos ou qualquer fração de tempo. Se for RAM, eu vou querer medir a quantidade, né, de RAM consumida. Se for I/O, posso querer medir, por exemplo, quantidade de requests que uma API consegue processar, servir, né? Ela tem as informações do hardware, para eu comparar. Tem as informações de desvio padrão, que vai me dar noção de sistema. E você consegue fazer tudo isso no PyPerf. Então aqui tem são os meus contatos, GitHub, Migendes, eu tenho um site, né, que é o blog, onde eu escrevo mais sobre Python, e um Twitter que eu não falo muito, mas de vez em quando eu faço alguma coisa. Então, é isso aqui, umas referências. Esse VS Steiner é o cara que criou o PyPerf, então no site dele tem muita informação sobre benchmark. Tem a Wikipedia, que eu peguei só a definição, e, por último, a própria documentação dessa ferramenta. Então, é isso. Espero que tenham gostado e que tenha sido útil. E, então, agora eu gostaria de abrir para perguntas. Maravilha. Obrigado, Miguel, pela apresentação. Foi muito boa. Bom, vou começar com as perguntas aqui que apareceram. A primeira delas que eu vou fazer é: quais as diferenças entre a avaliação de desempenho de aplicações mais tradicionais e aplicações de machine learning? Sim. Eu tô ouvindo um eco aqui, tô ouvindo minha voz. Alô? Ok, parou. Depende muito. Por exemplo, em aplicações de machine learning, na grande maioria elas são feitas em Python, e o Python ele tem um defeito que é meio que um defeito e uma vantagem ao mesmo tempo, que ele não tem paralelismo real de threads. Então a thread em Python ela não executa em mais de um core. Então isso tem um impacto em aplicações de machine learning, principalmente quando você está servindo elas via, sei lá, microserviços, por exemplo. Então, por exemplo, no meu trabalho anterior, a gente servia as aplicações de machine learning via APIs de RPC, que é da Google, né, que usa protocol buffers. E quando a gente queria, os códigos de machine learning em si, eles são geralmente cálculos matemáticos, né? Você tem o NumPy, você tem o Pandas para fazer processamento de dados. E a maioria desses códigos eles executam na CPU em si. E você não tem como paralisar isso com Python usando thread. Então, acho que a diferença de medida de desempenho mais tradicional de machine learning é você se atentar. Isso é específico do Python, então é difícil meio que generalizar para outras linguagens, mas eu diria ter essa noção de como a linguagem, como a ferramenta que você está usando para machine learning executa esses códigos, né? Se ela consegue paralisar isso ou não. Mas, em geral, eu diria que não muda. Tirando essa diferença de CPU bound e I/O bound, ela não muda muito. No geral, com a machine learning, você quer medir o tempo de execução. Quanto você quer quantos de dados você está processando por segundo. Né, por exemplo, no NumPy, você faz uma mudança para fazer uma operação vetorizada, que é mais rápido do que iterar no NumPy Array, por exemplo. Eu diria que a diferença é isso. Aplicações de machine learning são mais focadas em CPU, então você quer medir mais o tempo. E aplicações mais genéricas, que é mais voltada para CRUD, né? Você está mais querendo saber quanto tempo vai demorar para fazer um acesso ao banco de dados, quantas requisições sua API vai servir e coisas relacionadas a isso. Não sei espero que tenha respondido. Qualquer coisa, faça outra pergunta para clarificar. No andamento dessa, isso vai ser meio complicado, né? Porque eu lembro de uma palestra que eu vi na NVIDIA AI Conference,
que um palestrante foi bem claro assim, não, quando você está lidando com uma grande quantidade de dados, não tem outra opção, é C e CUDA. Depende, assim, o CUDA ele vai acelerar coisas de matemáticas, por exemplo, mas é o que eu te falei, tem que ter noção de como a sua aplicação está estruturada e o que ela faz. Então, por exemplo, se a sua aplicação, por exemplo, vou dar um exemplo. Eu tinha um microserviço que chamava outros serviços de machine learning, né? Fazia requisições para outras APIs. Essas requisições, elas são I/O bound, eu estou fazendo pela rede. Então, todos os microserviços estão dentro da rede e eu estou fazendo chamadas para ela. Essa chamada vai bloquear. Então, à medida que eu chamo a API. Então, aquele código não faz sentido rodar no CUDA. Não tem. Então, ali era um gargalo que eu podia otimizar, por exemplo. Então, depende muito da característica. Então, se você, por exemplo, se você vai fazer treinamento de uma rede neural, aí sim, CUDA, perfeito. NumPy, por exemplo, se eu não me engano, ele não roda no CUDA, mas tem o JAX do Google que consegue executar na GPU. Então, tudo depende. Assim. Cálculos matemáticos, de fato, o CUDA, C, tanto que essas linguagens, né, NumPy, Scikit-learn, elas se aproveitam, tem código em Fortran ali, compilado, C, que, né, faz a operação bruta, né, de processamento de dados. Bom, o Felipe Braida, que é um professor nosso da Rural, ele falou, ótima palestra. Eu não sei se vou sair um pouco do tema da palestra com outras perguntas. Miguel é ex-aluno da universidade, está atualmente na Inglaterra. Uma das perguntas que os alunos sempre fazem em ICC é sobre a visão da galera de fora sobre os brasileiros em relação à formação. Com a sua experiência, você vê essa questão? Como você vê essa questão? Eu diria que ninguém liga, para ser sincero. Liga sim, liga, mas para quem é bem iniciante, quem está entrando no mercado agora, por exemplo, quem é estágio, por exemplo, a Google, por exemplo, só contrata quem é do, sei lá, Imperial College, King's College, né? Se você vem de uma faculdade que não é tão tradicional, assim, não está entre, sei lá, top 100, geralmente eles torcem o nariz. Mas depois que você tem, sei lá, 3 anos de experiência, não ligam mais, assim. Eles só querem saber se você for bem na entrevista, se você, né, consegue se comunicar claramente. Eu diria que capacidade de não só de resolução de problema, como você explica como resolve um problema, por exemplo, faz toda a diferença. Então, por exemplo, eu fiz mestrado na PUC e vim para a Inglaterra assim que eu me formei no mestrado. Em nenhum momento eles ligaram para isso. Eles nem, sei lá, acho que nem sabem que eu tenho. Até hoje, acho que nem sabem que eu tenho mestrado. Se dá mole. Então, mas depende também, por exemplo, do cargo. Por exemplo, se você for fazer pesquisa, por exemplo, na empresa que eu trabalhei, na empresa que eu trabalhei anteriormente, os cargos de pesquisa, que eles chamam de Research Engineer ou AI Science, eles, em geral, pedem alguém que já tenha doutorado. E, no geral, também não ligam muito para a faculdade em si, mas ligam para os papers. Então, se você tem um paper legal numa faculdade, você não tem se formou, fez o seu doutorado numa faculdade que não é muito conhecida por eles, ok. Mas você fez um paper e publicou isso numa conferência que é conhecida, isso chama muita atenção, por exemplo. Mas para engenharia de software em si, não pelo menos nunca me pediram, não vejo pedirem, por exemplo. Fala um pouquinho do seu trabalho, então, na empresa onde você trabalha, na Page AI. O que você faz lá e quais são os produtos da empresa e que produtos e produtos legais vocês trabalham lá? Sim, o meu trabalho na Page é um pouco diferente do que eu trabalho na empresa anterior, que eu trabalhava numa empresa chamada Onfido, que fazia verificação de identidade. Então, aqui existe muito aqui no Reino Unido, tem muitas startups de finanças que, por exemplo, bancos, que é tipo Nubank, né? Então, eles não têm agência, não tem ninguém para verificar documento. Então, a Onfido, ela provia esse reconhecimento e ela fazia isso de forma escalável usando AI. Então, por exemplo,
você mandava foto do seu documento, mandava uma foto sua, então a gente usava algoritmo de verificação, biometria, para ver se a foto, se você era o cara que estava ali na foto. A gente verifica sinais se o documento era falsificado ou não, usando Deep Learning e visão computacional tradicional também. E aí, meu trabalho era mais engenharia, tipo MLOps, manter sistemas todos em produção, coordenados, porque a gente tinha um pipeline que passava de um modelo para o outro. Já na Page é mais diferente, a Page ela foca ela é da parte de MedTech, então a gente não tem noção de volume, então na Fido a gente recebia, sei lá, 10 documentos por segundo, tinha que processar isso. Na Page a gente não tem, além de ser uma empresa nova, é uma empresa que, né, você está no hospital, então o médico, né, pega uma... O que a gente faz é patologia digital, né? Então, a patologia digital, você tira uma biópsia, que é uma parte do tecido canceroso, ou não, né? É um tecido a ser analisado, você não põe uma tinta ali, você escaneia, né? E aí, cada imagem tipo, sei lá, 60 mil pixels por 60 mil pixels, tipo, um slide só, uma imagem só, ela é maior que todo o conjunto do ImageNet, por exemplo. Então, o desafio aqui é diferente, não é um desafio de volume de requisição, mas sim de escala de treinamento. Então, aí volta aquela questão do CUDA. Você falou, não, mas que CUDA e tal. Lá na Onfido a gente não usava, por exemplo, para treinar várias GPUs. A gente usava nuvem, uma GPU ou outra. Na Page a gente tem um cluster, um dos maiores clusters, se não for o maior cluster lá dos Estados Unidos para as aplicações de médica, né? Talvez não maior do que o Google, mas enfim. É da NVIDIA, então tem várias GPUs. Então todo treinamento ele tem que ser o máximo paralelizado possível. Ou seja, eu não estou paralisando não só a nível de GPU, né? Porque isso é a cargo da biblioteca em si que a gente usa, mas fazer um treino totalmente distribuído. Então o desafio lá é como treinar nessa escala, né? Como eu posso botar um conjunto de treinamento, sei lá, de 10 mil imagens, onde cada imagem é maior do que o ImageNet, e tem o desafio de produto em si, que a gente está muita inovação, então tá todo mundo é desafiador essa parte de patologia digital, então tá todo mundo meio que tentando inovar aí nessa área. Então tem o desafio de produto, que é justamente encontrar um sinal de câncer numa imagem, por exemplo, de forma que isso ajude o patologista, né? Se a gente conseguir achar um pedacinho lá naquela imagem que é câncer, isso já ajuda. Então são dois tipos de desafios. Então o meu trabalho é justamente isso. Eu trabalho junto, no meu time tem um researcher, que é um cara que tem geralmente doutorado, e tem eu e mais um outro engenheiro, que aí a gente já faz a parte mais de software em si, e como a gente, né, pega esse código de pesquisa e embala ele num produto em si, para ser usado nos hospitais. Bom, a Ana perguntou, complementando a pergunta do Braida, como conseguir uma boa oportunidade no exterior? Assim, tá bem. Hoje em dia, agora com a pandemia, tem muita empresa preferindo contratar remoto, então elas não trazem mais. Por exemplo, aqui no Reino Unido tenho visto essa tendência, que é ou a empresa ela contrata um desenvolvedor remoto, então você continua no país onde você está, ou eles contratam se você já estiver aqui, por algum motivo. Então, mas antes da pandemia, era comum as empresas aqui... eu, por exemplo, sou um caso assim, eu estava no Brasil, fiz entrevista toda por Skype e me chamaram, né? Eu, enfim... acho que o que pesa mais, eu diria que é a experiência, assim, eu não tinha tanta experiência assim, eu tinha acho que 3 anos de experiência, mas durante o mestrado eu trabalhei lá na PUC em vários projetos de visão computacional, então foi um pouco de sorte, assim, mas eu diria que o que faz a maior diferença é a questão de experiência, assim, o que eu vejo é, se a pessoa tem mais de 5 anos,
e a empresa ela costuma trazer gente de outros países, ela está aberta para essa possibilidade. Muito provavelmente ela vai te entrevistar e vai, né, se você precisar de um visto, que agora com o Brexit vai precisar, elas pagam de boa. Então, mas assim, acho que o fator principal é a experiência mesmo e você ter no currículo algo que a empresa procura, né? Vamos dizer assim. Falando em Brexit, agora é a pergunta que eu prometi. Eu falei, não, Eu dei a deixa aqui. como é que está o mercado no Reino Unido pós-Brexit? Porque o Reino Unido está passando por transformações, né? Como a transformação está afetando o mercado, ou, se você sabe mais, o mercado específico da área de tecnologia? Ainda, assim, ótima pergunta. Ainda um pouco novo, assim, né, essa questão, mas o que o Brexit mudou principalmente foi a questão de visto de trabalho, né? Antigamente, e o pessoal que era da União Europeia poderia vir para cá sem precisar de visto de trabalho, de boas. Só que agora todo mundo meio que impede igualdade, assim. Eu nem sei se tem algum país que tem uma facilidade de vir aqui sem visto de trabalho. Acho que não. Mas agora, por exemplo, o custo, por exemplo, o trâmite, né, burocrático para a empresa contratar alguém do Brasil é o mesmo para contratar alguém da Alemanha. Isso eu tenho visto algumas empresas, por exemplo, preferindo abrir escritórios, por exemplo, na Holanda ou na Alemanha, por exemplo, ao invés do Reino Unido. E eu vejo muita empresa contratando remoto. Então, a empresa, em vez de trazer a pessoa para cá, para o Reino Unido, ela está preferindo contratar remotamente. Essa é o que eu tenho percebido, mas eu acho que ainda é um pouco cedo para saber o impacto real no que isso vai ter. Mas assim, isso responde a tua pergunta? Ou você quer Sim, saber sim, alguma sim, coisa? sim. Não, a única coisa que eu quero saber eu já deixo a deixa. Rural, eu quero híbrido. Não sei os outros, entendeu? Pode fazer a enquete que quiser aí, mas se fosse híbrido eu ficaria feliz. Obrigado, Miguel, pelo tempo que você dispôs aí. A palestra foi bacana. Lembrando, a gente tem um Discord, então daqui a pouco a gente vai passar o link para o Miguel entrar lá, e se vocês tiverem mais perguntas ou quiserem interagir com ele lá, basta se juntar ao nosso Discord. E eu vou me despedir por enquanto do Miguel. Vocês fiquem por aí. Daqui a pouquinho a gente está de volta com a próxima apresentação. E é isso. Até mais, galera. Um pequeno intervalinho aí. Valeu, agradeço aí a oportunidade. A gente se fala. Até mais.